Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Ouvindo Jesus falar assim, a gente fica até com medo, né? Olha só o que ele está dizendo: vai acontecer guerra, revolução, um povo vai lutar contra outro. Parece que Jesus estava nos nossos dias, né? Grandes sinais serão vistos no céu. A gente pode achar que isso aqui é para colocar medo. Não é. Se a gente continuar essa leitura do Evangelho, lá pelo versículo 19, Jesus diz assim: alegrai-vos e exultai, porque a vossa libertação está próxima. A gente precisa entender a Sagrada Escritura. Deus não deu essa palavra para a gente ficar com medo, não. Deus nos deu essa palavra justamente para experimentarmos a libertação que cada um de nós terá se tivermos fé e soubermos colocar a nossa própria vida no lugar certo. O tema da homilia poderia ser resumido numa pergunta: em quem nós colocamos a nossa confiança? Em quem você coloca a sua confiança, hein? É naquela conta gorda que você tem no banco, é isso? Aquela aposentadoria boa que você recebe do governo? Irmãos e irmãs, tudo isso aqui, olha o que Jesus está dizendo, né? Primeiro vamos entender, o Senhor estava no templo de Jerusalém, um lugar maravilhoso, segundo nos descrevem, né, a Sagrada Escritura e também os historiadores. Coisa interessante é que o templo era para ser, né, um símbolo de Deus, era para representar a Deus. Só que as pessoas da época substituíram Deus pelo templo. Na verdade, o templo era o grande centro da vida das pessoas, da vida política, econômica, social da vida das pessoas. E aí o que aconteceu? As pessoas colocaram toda a confiança no templo. Ao invés de tratá-lo, né, como eu dizia, como um símbolo, como uma representação de Deus, eles tratavam o templo como o próprio Deus. E é isso que Jesus está dizendo: olha, vocês estão admirando isso aqui? Vocês não sabiam que tudo passa, como diz o Eclesiastes, não é? Tudo é vaidade, tudo é vapor. Um dia isso aqui tudo há de passar. Quando esse Evangelho de São Lucas foi escrito, irmãos e irmãs, já tinha acontecido uma coisa muito trágica. O templo ao qual Jesus se referia, ele foi destruído no ano 70. Foi uma coisa feia. Deixa eu trazer uns dados para vocês, né? O general Tito, ele cercou Jerusalém, sabe com quantos soldados? 70.000. É muito ou é pouco? 70.000 soldados. E eles foram quebrando as muralhas até que eles chegaram no templo. Alguns historiadores dizem que no único dia foram mortas mais de 5.000 pessoas. Por quê? Porque lá dentro começou a haver uma rebelião. Os judeus, não é? Eles não queriam mais pagar o imposto a Roma. E por sua vez, Roma foi lá colocar o que eles chamam de paz romana. Cortaram a cabeça de meio mundo e destruíram o templo. E aí é que a gente vê a reflexão de Jesus, não é? As pessoas confiavam tanto naquele templo, é mais ou menos como aquela história do Titanic, o navio que nunca fosse afundar. Confiavam tanto naquele templo, mas o templo foi destruído. É claro, irmãos e irmãs, que havia uma crítica de Jesus ao modo de se viver a fé naquele tempo. Tanto é, para quem acompanhou esses dias o Evangelho, se lembram que Jesus tem um momento que ele entra no templo, faz um chicote? Qual que é o símbolo ali? Jesus está purificando o templo e quer purificar a relação com Deus. No Evangelho de ontem nós ouvimos o quê? Jesus observando as pessoas fazerem as suas ofertas, e aí uma mulher coloca pouca coisa em relação ao que os outros colocavam. Só que aí Jesus vai lá e diz: essa mulher aqui doou mais do que todo mundo. Por quê? Porque aquela mulher viveu uma fé de intenção e não simplesmente uma fé de gesto. Então Jesus na verdade está querendo fazer o quê? Colocar as coisas no seu devido lugar. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Se nós colocamos, irmãos e irmãs, a nossa confiança na pedra, se nós colocamos a nossa confiança em alguma coisa material, é isso que o Senhor está dizendo, haverá um dia que tudo isso vai passar, e quando as coisas materiais passarem,
Passará o quê? O sentido da nossa vida. Passará o quê? Passará a nossa esperança. E é por isso que o Senhor está anunciando com isso uma libertação. Precisamos ser suficientemente livres para quê? Para ter somente Deus como razão da nossa confiança. Nós podemos esperar somente de Deus as coisas. O interessante notar é como que depois a história decorre, né? Todo mundo ficou assustado. Mas como é que isso aqui, não vai ficar pedra sobre pedra? O pessoal perguntou: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Aqui entra a nossa curiosidade humana. A gente quer saber sempre quando, né? A gente começa uma relação com Deus, começa a rezar, pedir uma graça, faz 2 ave-marias e pergunta: Senhor, que dia que o Senhor vai atender a minha prece? Não é? Começa a participar da missa, vai 1 mês de missa. Senhor, quando que o Senhor vai fazer o milagre que eu estou pedindo? A curiosidade humana, para a filosofia, é a fonte do conhecimento. Mas dependendo para a psicologia, pode ser a fonte de algumas maluquices nossas. A gente fica querendo saber as coisas, irmãos e irmãs, sem saber onde colocar o coração. Deixa eu dar uma conversada com vocês aqui, né? Tem muita gente que quer saber das coisas através de um horóscopo. Não sabe por que tem que confessar o pecado do horóscopo, né? Porque Deus te deu uma liberdade. Gente, Deus deu o dom da liberdade para a gente saber fazer as escolhas. E às vezes a gente coloca as nossas escolhas num cruzamento de estrelas, sabe-se lá o quê? Em alguma coisa que alguém está dizendo, ou na cor de uma roupa que a gente tem que usar. Calma, o Senhor está dizendo que a sua fé, que a sua liberdade precisam fazer com que a gente aprofunde tanto a nossa relação com Ele mesmo, para que a gente saiba interpretar o que Ele quer nos dizer. Quando acontecerão essas coisas? Tem coisa que é só no tempo de Deus. Eles perguntaram isso tantas vezes, que um dia os discípulos foram para Jesus perguntar. Aí Jesus falou para eles: olha, é o seguinte, eu estou dizendo o que vai acontecer. Quanto ao tempo e a hora, só o Pai que sabe. Vamos colocar um ponto final nisso. O que significa, irmãos? Às vezes a gente é embalado por tantas curiosidades e acaba se esquecendo de formar a nossa fé. Acaba se esquecendo de fazer o que é importante e fica esperando as coisas caírem do céu. Não, quem sabe faz a hora sim. É isso que o Senhor está dizendo. Ele vai dizer: olha, muitos vão vir em meu nome, cuidado para não ser desenganados. Isso aqui é complicado, né? Se a gente não sabe colocar em Deus a nossa confiança, a gente é enganado facilmente com muitas coisas. É isso que pode acontecer. Interessante notar aqui também, Jesus no finalzinho ele está dizendo: haverá grandes terremotos, fomes, pestes, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Veio a pandemia que a gente passou, todo mundo pensou, agora é o fim do mundo. Uma coisa que a gente pensava, né? Que todo mundo sairia pessoa melhor depois da pandemia. Saímos melhores depois da pandemia? A gente saiu mais egoísta do que nunca, né? É a impressão que eu tenho. Aprendemos pouca coisa com a pandemia. Agora tem várias guerras espalhadas pelo mundo. O que isso nos quer dizer, irmãos e irmãs? Especialmente, grandes sinais serão vistos no céu. No tempo de Jesus, eles não tinham tanta tecnologia e conhecimento científico como nós temos hoje. Eles acreditavam que apenas as coisas na terra é que passavam por mudança, né? Tanto é que as pessoas se utilizavam das estrelas e pensavam que era tudo imóvel, né? Para se orientar. E Jesus está dizendo que até no céu os sinais seriam vistos. O Senhor está dizendo que se até o céu se move e muda, que era onde as pessoas colocavam a sua confiança, é preciso saber que a gente não põe a confiança nem nos astros, nem em nada nessa terra. O único digno da nossa confiança é nosso Senhor. Vós ficais admirados com essas coisas? Nós poderíamos nos perguntar: o que é que chama a nossa atenção, hein? O que é que nos faz admirar? Será que são as aparências também? Nem tudo que reluz é
Nem tudo que reluz é ouro. A gente tem que saber interpretar as pessoas. A gente tem que saber interpretar as informações que chegam aos nossos ouvidos. A gente não pode comprar tudo como verdade, não. Temos que passar pelo crivo da verdade. Tudo. Eu vou encerrar a homilia com aqui a palavra do profeta Daniel. Essa profecia é muito bonita, ela é bem longa para a gente ler, mas é muito bonita, né? Nabucodonosor tem um sonho lá, chama Daniel para interpretar. Vocês lembram do que são os pés da estátua? Ferro e barro. Ferro e barro. E aí tem uma pedra que se solta. Quem que melva essa pedra? Quanto a pedra que sem ser tocada por mãos se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que acontecerá depois no futuro. Fala aqui dos grandes impérios, né? Das grandes seguranças. Está dizendo que aquela estátua foi quebrada. Tudo foi quebrado. O templo foi quebrado. A estátua foi quebrada. A gente poderia encerrar essa homilia e hoje nos perguntar: será que existe alguma coisa em mim que precisa ser quebrada também? Será que existe alguma coisa em mim que precisa cair por terra também? Será que o meu orgulho não precisa ser quebrado dentro de mim? Será que o meu egoísmo não é uma realidade que precisa ser quebrado também dentro de mim? Será que os pensamentos maldosos não são coisas que precisam ser quebrados dentro de nós? Irmãos e irmãs, deixemos cair por terra tudo aquilo que não nos faz ser pessoas melhores e não nos aproxima de Deus. Saibamos colocar Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa existência. E tudo aquilo que fizermos, projetarmos, pensarmos, seja sempre a partir dEle. Ele é a nossa única segurança. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.